Então, boa noite. Com muita alegria que eu consigo chegar ao fim dessa semana e desse mês, e do mês da mulher, depois de passar por rainhas, por guerreiras e por heroínas, e ver que as qualidades e as potencialidades de cada uma delas está em nós, de alguma forma sempre estiveram. E... Espera aqui que eu fiz uma besteira, gente. Pronto. Gosto de ver todo mundo. E depois de chegar a esse ponto, a esse momento de fechar o mês da mulher, a primeira, já estamos já longe do dia 8 de março, mas eu queria esclarecer, né, que é claro que a gente, quando está em Nova Acrópole, a gente tem um hábito de busca, de procura, e eu fui ver por que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E esse dia, ele foi oficializado pela ONU em 1975. E também, como nada, mulher não ganha muita coisa de mão beijada, teve muita briga e muita reivindicação para que houvesse um dia a ser homenageadas as mulheres. Entre 1900 a 1940, naquele início de revolução industrial, de fábricas e tudo, as condições de trabalho dos funcionários eram muito precárias, e entre eles não se diferenciava homem e mulher. E houve em Nova York, em 1911, um incêndio de uma fábrica, e grande parte de quem morreu, que foi realmente assassinado pelas condições difíceis que viviam, eram mulheres. Então, para além desse episódio que foi muito marcante, houve também muita luta e muito protesto em rua. E só em 1975 que a ONU oficializou um dia do ano para as mulheres. Então, quer dizer, é uma conquista, né? Essa a gente não perde, e está muito longe ainda de ser uma igualdade como a gente gostaria. Não tem a ver diretamente com as deusas, mas eu achei importante trazer o dia 8 de março. E agora, para falar das deusas, eu vou fazer um grande resumo de aonde eu vou chegar. Nós vamos falar do porquê do símbolo, do arquétipo, do momento feminino, do movimento feminino dentro do símbolo. E eu peguei 4 deusas do panteão todo, eu peguei 4 deusas como simbolizando a vida da mulher, desde a adolescência, a juventude, a maturidade, e eu trouxe assim exatamente para que a gente tenha a noção do que é o ciclo, de que essas características que a gente invoca e que a gente tenta trabalhar, elas são transitórias, ou em alguns momentos, e a gente pode também, em algum momento da vida, estar mais Afrodite, ou mais Deméter, ou mais Hera, ou mais a deusa que melhor nos couber. Então, é muito conceito, e eu espero que vocês não tenham se assustado, porque eu me assustei. É muita coisa para falar e colocar tudo no tempo que eu tinha. Quando eu recebi a função, eu pensei, gente, mas deve ter tanta coisa para falar, e depois, quando eu fui pegando, que eu vi que tinha mais ainda, eu falei, gente, agora o que eu faço? Depois a tristeza é ter que tirar alguma coisa, porque qualquer coisa que a gente tira parece que é um pedaço do que você gostaria de trazer. Então, hoje eu fiz uma coisa que eu raramente faço, e eu espero muito e torço muito que dê certo, que chama slide. Espera aí que eu vou colocar isso para vocês. Espera aí. Então tá. Bom, então, vou começar por explicar, por contextualizar o símbolo. A história, o mito, ela não é só uma historinha infantil, uma historinha feita ao acaso, e não tem nenhuma coincidência no mito. Desde a nomenclatura, desde o nome que é escolhido, até a árvore genealógica do herói, do Deus, sempre isso nos traz algo. Por mais fantasiosa que seja a possibilidade de abrir a cabeça de um Deus e alguma deusa nascer de dentro ou algo assim, isso nos traz alguma coisa. Normalmente, a história é um jeito muito bonito de ensinar, e faz-se isso muito com crianças. Quando a gente cresce, né, alguns nem crescem tanto, mas quando a gente amadurece, sou eu, tá? Quando a gente amadurece, a gente perde essa possibilidade, essa condição de ler através desses símbolos.
de ver o simbólico como algo que realmente é prático e nos traz alguma mensagem. Com o nosso dia a dia, o nosso pensamento mais científico e mais prático, a gente perde essa condição de ver na essência. E o homem participa dessa lógica, exatamente na criação dos símbolos. E os gregos fizeram isso de uma forma muito, muito peculiar e de um nível altíssimo. Os mitos, eles são um jeito de dar esse recado, né, e expor uma realidade simbólica. A gente diz, a gente fala, mas o símbolo convence. Eu vou dar um exemplo simbólico, por exemplo, o WhatsApp. A gente conversa com a pessoa o dia todo, ou meses, ou um grupo, e sempre com o mesmo tamanho de letra, sempre do mesmo jeito, mas aí basta um coração, uma flor, um sorriso para você saber que a pessoa está bem-humorada, aquele dia ela quer conversa, aquele dia ela não está bem. Então, quer dizer, a letra e o jeito de falar é o mesmo, mas aquele símbolo te convenceu de que aquela pessoa, aquele dia, está bem ou não. Tanto que eu tinha uma conhecida que um dia ela disse, mas eu falei normal, você que leu com raiva. Mas não foi, ela não mandou beijo, e ela mandava beijo a vida inteira. Então, eu falei, alguma coisa aconteceu, ou com o símbolo do telemóvel dela, ou com ela em si. Então, nós vamos sair do WhatsApp, que também é simbólico, e nós vamos para Platão. Platão diz que o mito ele é usado quando a razão humana ela não alcança o ensinamento. Então, são realidades concretas, mas que, às vezes, a nossa condição, a nossa consciência humana não tá preparada para tanto. E aí entra a possibilidade de falar com símbolo, com mito e com arquétipo, que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, tanto os símbolos femininos quanto os masculinos, eles estão em nós. Porém, alguns mais desenvolvidos que outros. Isso não tem a ver com uma questão sexual, tem a ver com a questão mental, emocional e até com alguns arquétipos que a gente já tem intrínseco em nós. Quando a gente nasce, a gente vem com uma configuração de fábrica e ao longo da vida isso vai sendo atualizado, modificado e a nossa evolução vai permitindo, e é para isso mesmo, é para ser alterado, essas alterações, e que ao final, ao sair daqui, estejamos com uma configuração melhor do que a que nós chegamos, para que a gente não saia igual. E essas condições, elas têm a ver com a gente nascer em determinados países, ou ter uma determinada educação, estar inserido em uma determinada cultura, e também, às vezes, ser homem ou mulher. Isso vai ser trabalhado em nós em algum momento. E, mais uma vez, nós vamos repetir. Não tem a ver com ser menino ou menina, tem a ver com a configuraçãozinha que a gente recebe e vai sendo modificada com o tempo. E os gregos, eles tinham uma forma de simbolizar o ser humano. Deixa eu passar aqui. Cadê, gente? Aê! Dá para ver? Dá, né? Então tá. Bom, que para quem já é aluno de Nova Acrópole já viu isso algumas vezes, já viu isso de outras formas. Mas por que eu trouxe isso? Porque o grego, ele fala da representação humana assim, com essas três esferas. A de baixo é soma. Não, eu nem vou apontar muito, não sei se dá para ver meu mouse, o meu rato, mas dá? Tá. Então, soma é a parte mais grosseira, mais carnal, é o corpo humano mesmo. Somatizar vem de soma, que é fazer manifestar no corpo. Então, soma é a parte mais densa, mais corpórea, eu acho que não tem muito o que dizer sobre ele. Elevando, nós temos aqui a psique, que a psique é onde tem a alma, as emoções, o que anima, o que movimenta. Por que eu trouxe a psique? Porque normalmente o símbolo feminino ele vai agir aqui. E aí depois eu vou te mostrar, vou tentar mostrar e até convencer vocês por quê. E para acima da psique, nós temos o nous, que é a parte espiritual, que é o mundo da razão, a capacidade que nós temos de sonhar,
de idealizar grandes conceitos como eterno, como imortal, como perfeição. Quando a gente filosofa e fala sobre isso tudo, é para nós que a gente está indo, tá? Então, o que acontece? Porque essas questões mais elaboradas, a gente não tem muita condição, muito jeito de ter essa ideia em soma. Essa noção de eterno aqui por baixo a gente não vai ter por enquanto. A interceptação dos círculos, que é interessante também. Entre o soma e a psique, nós temos o eu animal, que é o eu animal, ele age em função de soma, que é os desejos, os instintos e a parte mais primitiva. A interceptação aqui de cima, de psique e nous, é o eu humano, que é a serviço da psique para chegar ao espiritual e trabalhar em função desses grandes arquétipos. Vou chegar nas deusas, tenham fé. Por que eu falei nisso tudo? Porque a alma, o feminino, ele nos motiva a elevar e às vezes também a descer, porque a alma está aqui ao meio. E ninguém aqui é inocente ao ponto de pensar que todo o nosso movimento é para cima. Seria ótimo, mas a gente sabe a dificuldade que é em evolução. Quem já é aluno de Nova Acrópole também já sabe, já viu um pouquinho ouviu o livro A Voz do Silêncio e vê a dificuldade que um discípulo do bem tem nesse caminho. Basta uma distração que ele ou estagna ou volta. Mas é aqui que é o momento mais interessante e é daqui que a gente vai falar. Esse momento feminino e esse momento de psique é um momento de escolha entre subir e descer, e os mitos mostram muito isso. E é nesse momento de escolha que o bicho pega. Porque o que acontece? Nós vamos ver que aqui, em Soma, sempre tem um personagem masculino, um príncipe, um cavaleiro, que vai elevar-se até a parte de cima, até o que é a alma, para juntos, né, aquele viver feliz para sempre, não é nada mais que isso, não é nem tão romântico assim, é essa questão do unir e ir em função ao nous juntos. Então, lembrando de Platão, que essas questões, que algumas questões humanas, a inteligência não tem essa preparação para captar. Por isso que o mito sempre age para nos trazer essas ideias que de alguma forma já está ali. Aí você vai falar, gente, mas eu nunca pensei em um cavaleiro vir me salvar, mas nem eu. A questão não é essa. A questão é um personagem masculino desperto na função de soma, na função de um corpo físico, elevando-se até a alma. Porque se a gente parar para pensar, quando o corpo se apaixona pela alma, ele sobe. A alma pelo corpo já fica um movimento meio estranho, que ela vai ter que voltar. Né? Não sei se isso fica claro para vocês, por isso que eu trouxe as esferas. E tem uma turma muito boa para me ajudar a mostrar isso para vocês. Aqui. Pedir ajuda, aí, ó. As princesas, na verdade, elas representam exatamente, convenhamos, em todo mito elas são lindas, educadas, cheias de virtude, não é? E normalmente inatingível. Ou está desacordada, ou está enfeitiçada, ou está presa em torre, ou está presa dentro de uma floresta mágica ou algo assim, sempre tem alguma questão nesse ponto acontecendo. E se a gente parar para pensar, só na questão romântica do casal, do príncipe e da princesa, não é uma questão muito simples de fazer, porque ele embaixo, ele também já representa uma força, que é uma força o quê? Já é um homem num estado diferente, preparado, corajoso, cavaleiro. Lembram-se do Lancelot? Eu não conheço nenhum melhor ainda, é o modelo da perfeição, é o Lancelot. E o que acontece? Ele já num estado já desperto, ele recebe a função de buscá-la, de resgatá-la de algum sítio, de algum lugar, e ele recebe essa função já de imediato e sabendo que vai ser, que é possível. Ao longo do caminho, ele vai se capacitando para fazer isso. Mas você vai me perguntar, será que o Walt Disney sabia disso, gente? Sinceramente, eu não acredito muito em coincidência. Talvez soubesse, não sei se nesse ponto, mas que a coincidência não é todas.
Todas elas têm esse enredo de estarem belas, maravilhosas, em algum lugar inatingível, o cavaleiro chega, né? Se fosse uma questão só um par romântico, convenhamos que nem criança não ia gostar tanto. Verdade seja dita, imagina o príncipe, se fosse um ser humano comum, ele recebe a função, alguém fala com ele, olha só, você vai sair daqui agora, vai ali numa floresta encantada, tem uma mulher dormindo há 1000 anos, inverno europeu. A mulher está dormindo há 1000 anos. Gente, não tem nenhuma possibilidade de uma mulher estar bonita, educada, em boas condições, dentro de floresta, morando sozinha. Não tem. A Cinderela perdeu o sapato, um sapato de cristal. Gente, ninguém tem ideia do quanto seria incômodo calçar um sapato de cristal. Quem já torceu o pé sabe que no outro dia você não tem tornozelo, você não tem mais nada. Então, o que acontece? Esse sapato não ia caber nunca. E o príncipe nunca questionou se a princesa é bonita, se vai dar certo, se ela não é chata. Gente, é um ser humano diferente. É um homem que já está preparado para essa questão. Então, eu sinto muito, eu não queria ter acabado com a infância de ninguém, mas a princesa é a alma. E em algum momento ela vai ser resgatada. O nosso ideal, você vai falar assim, mas por que não pode ser um homem a ser resgatado? Porque no nosso subconsciente, Jung fala muito disso, já tem alguns arquétipos que já estão prontos. A gente entende dessa forma. E ficou interessante. É claro que pode ser que alguém, tem mudado tanta coisa, faça uma princesa que ultimamente elas estão mais guerreiras, estão mais corajosas, tem arma, tem outras coisas, além do próprio encanto. Mas eu gostaria de trazer essa turma, que eu gostei muito da ideia. Não sei te falar exatamente se o Walt Disney sabia, mas eu achei interessante. Para depois delas é o quê? Deixa eu mudar, gente. Eu já falei que eu não gosto de slide. Assim. Então ao longo, por que eu já expliquei, né? Por que a mulher é a alma, porque esse símbolo, essas características passageiras, transitórias, elas às vezes vêm mais latentes em nós. E de uma forma muito bonita, e nós vamos ver tanto nas princesas como nas deusas que nós vamos entrar agora, um princípio feminino é exatamente o amor. Então, nós vamos ver que, de alguma forma, todos os mitos femininos falam do como oferecer esse amor ao mundo. Alguns de forma mais guerreira, mais forte, outros com o encanto e a beleza, mas que é uma característica, ninguém nega que é eminentemente feminina, sim. Perdão aos rapazes, mas é verdade. Nós temos características, né, físicas, né? Nós sabemos que fisicamente o corpo feminino tem as suas fragilidades em razão do corpo masculino. Você vai falar, mas né, eu sou campeã de boxe. É só você. O resto é comum. É um corpo um pouco mais frágil. Energeticamente, as mulheres são emocionalmente e são mais práticas, né? Tendem a plasmar o que se fala, por isso que a mulher fala mais, porque quando ela pensa, raciocina, ela tem a necessidade de plasmar as coisas, de fazer. Homem pensa e fica pensando, eles não precisam contar. Quem trabalha com justiça sabe que a coisa mais difícil do mundo é pegar depoimento de homem. Eles não contam, não fala. E mulher fala o tempo inteiro. Voltando para o Platão, o mito não diz isso, mas o mito da caverna fala o seguinte: alguém se soltou lá embaixo, veio aqui em cima, viu textura, luz, movimento, viu tudo que tinha e voltou lá dentro para contar para os outros. Eu pergunto para vocês, quem voltaria lá para contar, homem ou mulher? Não é? Eu duvido que um homem que saísse da caverna visse tudo e ia voltar lá dentro. Ele voltava, mas primeiro ele ia sentar, raciocinar, apontar, pensar, decidir como é que eles iam tratá-lo e depois ele volta, mas não na hora. Né? Então, são características que existem. Eu também, claro que eu tentei ver, né? O mito não diz, mas fica o pensamento, quem é que desceria? Falando ainda de Platão de novo, Platão diz que o homem precisa do arquétipo, que o arquétipo é uma ideia do divino. É claro que a gente não vai chegar
no momento, né, no arquétipo de divindade e principalmente dentro de uma existência como a nossa. Mas o que é o arquétipo? O arquétipo é uma bússola. Se você está perdido, se você está em alto mar, você tem um norte, você tem um aparelho que te guia, só que você tem que saber interpretá-lo. Que assim é o arquétipo. Se você não tem, ele existe, é como uma estrela. Você não vai chegar nela, mas pelo movimento das estrelas, quem sabe interpretar e quem sabe se guiar, acaba por chegar onde precisa. E, finalmente, no feminino, eu separei 4 deusas. Eles têm a mesma complementariedade e o panteão ele é muito, acho que também, né, não tem nenhuma coincidência nisso. Cada uma delas tem a oposição masculina. Hoje nós vamos falar só do feminino porque ainda é o mês da mulher e nós vamos falar delas. Mas eu separei 4. Eu queria até trazer mais, mas eu fiz uma comparação com as fases da vida, né, com os ciclos e o que se aprende em cada um dos ciclos tanto quanto as estações do ano, as fases da lua, que também é um símbolo extremamente feminino, eu queria trazer essa ideia de transitoriedade e de andar pela vida, eu queria trazer isso para vocês. Então, eu trouxe a mesma imagem em todas as estações, né? Vocês percebem que muda um pouco, mas exatamente a essência do lugar e a essência a essência de tudo ainda é a mesma. Eu trouxe Afrodite no período o nosso primeiro ensinamento, né? É a primeira deusa que eu acredito que se manifeste exatamente assim numa existência humana. Nós vamos contar como adolescência. É aquele momento que você entra na vida, que você percebe tudo em volta e ama. Tudo ali tem muito peso, tem muita sensibilidade, tem muita intensidade. Afrodite traz isso. Depois que a gente recebe amor, a gente caminha por Atena, que é aquele aprendizado, aquela juventude, aquele momento que você quer tudo e é capaz de tudo. Você vai falar 5 línguas, você vai morar na Malásia, você vai você vai se casar ou não, você vai viver sozinha a vida toda, você vai ter um filho sozinha e criá-lo sozinho. Nesse momento você pode tudo. E é um momento de aprendizado, e é um momento que você aprende, e é para aprender, sim, a ver isso com certa estratégia e também com discernimento. Essa é a Atena. E depois que a gente ama, aprende e apreende, a gente vem um momento Deméter, que é um momento de educação mesmo, e educar é extremamente feminino. Nós temos ótimos professores e muitos bons exemplos, mas o trazer ao mundo em forma de lição é uma característica muito feminina. E vem Deméter num momento mais adulto, numa consciência mais civilizatória, sabendo o papel dela no mundo, extremamente generosa, e nós vamos fechar com Hera, que é a união e a junção disso tudo. Espero que tenham gostado também das minhas imagens bonitas do verão, da primavera, porque eu achei linda. Era aqui. Afrodite. Afrodite foi a deusa que fundamentou os meus slides, porque a hora que eu pensei em falar sobre as deusas, eu falei, como é que eu falo? E falo com eles, vai olhar no Google em Afrodite. Não precisa, né? Afrodite é essa aí, essa imagem é a mais clássica, eu tentei trazer a mais clássica possível, linda, né? Muito linda. Afrodite é a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da entrega, também é Vênus, é um nome extremamente banalizado, infelizmente, era preciso uma campanha para limpar o nome de Afrodite, porque banaliza-se tanto o amor e ela é tão linda. Afrodite ela é filha de Uranos. Para contextualizar, os deuses normalmente eles são filhos de Cronos e de Zeus. Cronos é o tempo e Zeus é a própria eternidade. E ela não. Ela é filha de Uranos, que Uranos é o céu estrelado, é o universo no seu início, é o mundo sem separação. Então, olha que lindo. Afrodite é filha da unidade em si, o amor a serviço da união. Ela é nascida das ondas do mar, né, da espuma do mar, ela fica por cima.
Então, percebe-se o seguinte, ela não submerge, ela não afunda. O amor sempre vai ficar acima, inclusive das ondas do mar. Eu disse que não tinha coincidência, né, nas explicações. A representação dela é sempre nua. Normalmente os deuses vêm em representação nus, porque é pureza, né? Então ela é o amor mais puro, ela é o amor que se basta, ela é o amor divino, o amor que se mostra, que se apresenta. Um amor que não é materialista, que não se deixa tragar pelas ondas, que não afunda, feita para a união. Então, o Olimpo inteiro tem divisões, e Afrodite é realmente voltada para a união. Esse segundo quadro que eu trouxe aqui é um quadro de Tiziano, que mostra o amor profano e o amor divino. Por incrível que pareça, o profano é essa senhora, a dama vestida, bonita, bem vestida, bem composta, mas ele se cobre, né? O amor profano, ele se cobre, e o divino, ele se deixa à mostra. Ele se deixa sempre assim. Então, é uma questão que quem sabe mesmo de arte sabe explicar um pouco melhor o porquê que o nu era dessa forma. Porque ele pode se mostrar. Afrodite vem sempre plena, né? Sempre com demonstra essa capacidade de se sacrificar por amor. São, né, como vou colocar, se eu fosse dizer quem são as mulheres que têm Afrodite muito aflorado, atrizes, mulheres ligadas à arte, mulheres que levam uma certa doçura, né? Não tem coincidência, é um arquétipo. Eu falei que era adolescência, é a primeira coisa que aflora em nós. É como também tem sombra, né? O arquétipo também em desequilíbrio, ele traz sombra. Se você vive a pensar que só a beleza é importante, que só o belo e o agradável vive em função disso, você tende a gente tende a entender que só a beleza é importante, que só a juventude é o importante, é o sexo sem amor, a manipulação e o supérfluo mesmo. O adolescente é interno, mas a gente quando fala que alguém não amadureceu, normalmente é isso. Uma curiosidade sobre Afrodite, Afrodite é casada com Hefesto. Tem mitos que falam que ela não gostou muito dessa união e tem outros que falam que deu muito certo, mas certo é que Zeus achou que, para não ter uma briga muito grande pela mão da deusa da beleza e da deusa do amor, seria importante encontrar para Afrodite um marido que tivesse características práticas, que fosse honesto, que fosse um homem prático. E Hefesto é um deus que ele é da forja, né? Ele tem as habilidades de forjar metais. E Hefesto não é um deus bonito. Esteticamente, não é um homem bonito. E isso é interessante pensar porque ela é linda, ela pode escolher qualquer literalmente qualquer deus grego, e Afrodite casou-se exatamente com um homem que não é esteticamente o seu par perfeito em beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amor ele vê para além das aparências. É uma questão interessante de trazer. Então, percebe-se que o amor de Afrodite é a própria unidade. Isso é lindo de pensar. Então, nós caminhamos com Afrodite, né? Nós já somos um pouco mais adultos e mais maduros na vida, e nós viemos com uma que é eu acredito que é a nossa querida. Vê? Ah, tá, deixa eu contar para vocês. Normalmente todo mundo fala assim, gente, o que é amor? Né? Você está falando de coisa tão profunda e eu não sou capaz de grandes sacrifícios, de grande amor. E eu trouxe uma frase, isso é uma página que eu sigo, que é só de frases de criança. Então, o Tiago tem 4 anos. Tia, te amo. Eu também te amo, Titi. Esperei um pouco e perguntei, o que eu te amo, Titi? Eu te amo é falar saúde quando você espirra, é dar a comida da vovó, é ligar para falar que tem chocolate para mim. Isso tudo eu te amo. Então, quando a gente tiver essa dificuldade, falar assim, mas é um arquétipo, fala de amor, fala de uma deusa, eu não tenho a menor possibilidade de invocar esse amor de Afrodite na minha vida. Tem. Está aqui um especialista de 4 anos de idade que nos mostra que amor existe e tem como mostrá-lo de várias maneiras. Também é simbólico e também é arquetípico. Para depois de o amor, nós viemos com a nossa querida Atena. Eu tenho certeza que entre nós
nós temos como aqui dizem em Portugal, me ensinaram, temos um fraquinho por Atena, porque senão não estaríamos aqui, né? Quando fala da deusa da sabedoria, da justiça, do discernimento, da equidade, porque equidade é a única forma prática de ver a justiça manifestada, né? Essa é a nossa querida Atena. Percebe, eu fui olhando no meu pouco conhecimento de arte, mas eu fui olhando a diferença. Afrodite vem nua, linda, e Atena já vem lindíssima também, uma mulher muito bonita, armada. Por que que ela é armada? Porque a guerra é necessária. É claro que com Atena, com discernimento, é uma guerra estratégica, né? Atena, ela é aquele momento na nossa juventude que a gente realmente desperta aquele Arjuna, aquele momento da guerra interior que fala agora eu vou agir, agora eu vou gerar fatos, eu vou gerar vida, eu vou caminhar. Né? Então, ela é aquela questão medida, diplomata, sabendo onde pisa, sabendo o que faz, canalizando tudo com tanta inteligência, com tanta sagacidade. Essa é a Atena. Por isso que eu falo que é a nossa querida, né? Que a gente tem uma preferência por ela. Atena, ela é filha de Zeus e de Metis. Metis é a prudência e Zeus é o poder. Então, ela é filha do poder total com a prudência. Extremamente diplomática, ela traz cultura, ela é civilizadora, ela sabe, ela concretiza, ela sabe onde pisa, ela não toca em nada que não possa. Essa é a Atena. Você vai falar, Paula, mas na juventude a gente é assim? Deveria. Deveria, porque esse é o arquétipo mais lindo e mais justo mais intenso que eu consegui encontrar. Ela é diferente ela se contrapõe a Ares, que Ares é o irmão dela e é o deus da guerra violenta, que também é necessária em alguns momentos, mas ela é estratégica, ela é mais cuidada. Tem um mito que diz que a Atena ela nasceu da cabeça de Zeus, que Hefesto abriu a cabeça, Zeus tinha uma dor de cabeça horrorosa, muito pesada, e abriram a cabeça de Zeus e ela já veio pronta, armada e adulta. Também é mito, mas assim, o discernimento, a sabedoria nasce do poder, nasce de dentro do seio da cabeça do poder, ok? Então, após passar por Afrodite, nós precisamos aprender a dominar essa parte instintiva. Eu trouxe duas Atenas, esse bichinho aqui é uma coruja. E coruja é um símbolo de Atena porque também é um símbolo de sabedoria. Ela é atenta, ela vê longe, ela vê no escuro, e é um dos símbolos de Atena, é um dos símbolos dessa deusa. Um outro é a própria oliveira, porque a oliveira ela dá a luz, mas depois de muito processamento. A oliveira dá azeitona, da azeitona o azeite, do azeite vai para a lâmpada, né, que para mim no Brasil chama lamparina, e até daí ter a possibilidade de dar a luz. O que isso significa? Atenas nos dá a luz, mas depois de muito depurar a essência, depois da oliveira ser bastante espremida. Então, caminhar com a Atena é maravilhoso, mas também não é fácil. Atena esteve com Ulisses, né? Ela protege heróis. E Ulisses, todo mundo sabe que é um arquétipo heróico, de astúcia, de tudo, mas ele também era muito impulsivo. E quem dava um basta nele, quem dava uma regulada nele, era exatamente a Atena. Quando era preciso, ela falava, vem cá, rapaz, espera aí, né? Então, você percebe que ela caminha com heróis, com grandes heróis. Então, quando a gente pensa em andar com a Atena ao lado, em ter a Atena na nossa vida, é bom pensar bastante, porque fácil não é, mas é extremamente compensatório. Então, depois de Atena, né, nós já passamos pelo amor em si, nós passamos pela sabedoria, que é o que todo mundo gosta e persegue, pelo menos por aqui. Nós vamos para um segundo momento, que é Deméter. Cadê meu apontamento da Deméter? Deméter é a deusa da fertilidade, do cultivo, do renascer. Ela é a Dea Mater, a deusa mãe.
Também ela é filha de Cronos, que é o tempo, e de Reia. Reia é a fluidez. Olha que bonita, ela é o fluir através do tempo. Ela isso a gente só percebe numa fase adulta. Ela aparece assim, já nua, né, com o seio exposto, porque ela mata a fome da humanidade. Ela é o cultivo, ela é a fertilidade, e não é só a fome física. Então, ela é, e esses ramos que ela traz, normalmente são ramos de trigo ou algum cereal, exatamente pela essa questão da ligação dela com o cultivo. Ela ensina a cultivar, ela supre essa fome e ela ajuda na vida, no curso da vida, indo à frente. As heroínas que são inspiradas por Deméter, elas sempre vão à frente. E é um ato de generosidade imenso abrir caminho. Né? Quem vai à frente, quem abre caminho, mesmo sabendo que ele mesmo vai trilhar muito pouco, que quem vem depois vai trilhar mais ainda, é um ato de generosidade, é um momento Deméter extremamente bonito. Então, às vezes, você sabe que nem vai tá por ali, mas assim, já é a ideia da unidade. Ela já traz essa ideia de família, de núcleo, de tudo, porque já é uma fase mais adulta, né? E quando a gente fala que alguém tem condição de pensar no todo, a pessoa já tem amor, já tem sabedoria e já chega em ter condição de pensar nisso tudo como ciclos. Não tem como a pessoa não ter maturidade de pensar nisso. Por isso, Deméter está chegando no momento da vida maduro. A ideia do cultivo da terra, a terra mais árida, é necessário um pouco mais de cuidado, a terra mais que planta-se mais fácil, e o planta, o colhe, tudo, e o cultivo, nos dá aqui, né, para também quem já é nosso aluno e já, os nossos amigos, já tem uma ideia muito, muito interessante que já falamos muito, que é a ideia do karma. Não é? Como estamos no mês da mulher, eu vou chamar de Deméter, mas o cultivo, o ciclo, o reconhecer o que é ciclo, que as coisas voltam, é kármico, é a ideia do karma. Interessante, né, que não tem ninguém, o que eu fui refletir sobre quando eu estava pensando em Deméter, que ninguém tem essa ideia do karma se já não estiver no momento adulto. Não dá para ter. Né? Quem se dá o luxo de ser inconsequente ainda não tem maturidade. Né? Foi o que me veio quando eu fui pensar em Deméter. Então, ela já tem a função de civilização, né? Ela já traz também esse renascer, generosa, mãe em tudo. É um arquétipo extremamente feminino por essência. Professores, professoras, profissionais de saúde, normalmente essas pessoas que se doam, com que oferecem o que têm dessa forma tão Deméter, tão bonita, são inspirados por ela. Aí você vai pensar, como é que eu vou fazer para inspirar Deméter na vida? Quando souber, me diz. Mas a gente vai caminhar junto. Então, nós já passamos pela vida, na adolescência, juventude, a fase madura, e a gente vem agora numa fase para fechar e consolidar isso tudo, que é a Senhora do Olimpo, que é a Hera. Aí você vai brigar comigo. Por que todo mundo você colocou só a Deus e aqui você colocaste ela com Zeus, com o marido? Por que o marido é importante? Nesse caso porque Hera, ela é a rainha do Olimpo, ela é a deusa da fidelidade, ela significa pactos. Então, eu trouxe o marido exatamente para vocês saberem o que ela une. Ela nada mais, nada menos, ela é a representação da família Olimpo, de agregar, de trazer todo mundo para tão perto. Hera também é filha de Cronos e de Reia. Também é o fluir através do tempo, mas agora com compromisso. Porque agora ela já tem, assim, ela já traz um momento de vida com condição e com condição da pessoa se comprometer. Porque ninguém chega ao fim de um ideal e de tudo sem um compromisso. E é isso que Hera traz.
Hera não aceita esses testes de circunstância, ela não aceita a falta de seriedade, a falta de esforço. Quem se compromete com algo maior, com um princípio ideal, não tem a bênção de Hera. Tanto que Hércules, né? Era quem está por trás de tudo, de quase tudo que o Hércules passou, e passou, né? Passou bem. Hércules, a própria palavra, é a glória de Hera. Ela dá prova, ela forja, mas ela tem essa capacidade de tirar da pessoa, de tirar de alguém tudo que ele tem de bom. Ela aperta até sair o melhor desse herói. E imagina se você tem esse arquétipo, se você tem condições de usar esse tipo de característica, sendo você uma gerente, ou uma professora, ou mesmo uma mãe, você tendo condição de pegar todos aqueles que estão à sua volta, né, que é todos aqueles que dependam de alguma decisão sua, e tirar deles o melhor, observar neles o que eles têm de bom e colocar em prática. É claro, né, que Hera também não é tão boazinha assim, né? Tem, como eu disse, cada arquétipo em desequilíbrio traz também o lado sombrio. Hera é ciumenta e é vingativa. Todo mundo já conhece Zeus e sabe que Zeus é Deus, mas não é santo. De bom marido ele não tem nada, né? Todo mundo tá cheio de personagem mitológico que é metade Deus e metade humano, porque é filho de Zeus. Zeus tem filho no mundo inteiro. E Hera, como não pode se vingar e ir atrás do próprio marido, porque ele é quem é, ela vai atrás das amantes e dos filhos bastardos. Então, normalmente, quando ela pega alguém para apertar mesmo, ela não tem muita piedade. Mas já é um momento de vida já consolidado. Normalmente, mulheres voltadas para funções estadistas têm muito esse arquétipo, né? Sendo mães ou não, mas normalmente é um momento de vida que a pessoa tem total consciência do que ela representa. Hera é aquela matriarca da família, sabe? Aquela que o Natal é com ela, que você fala, olha, eu não vou rezar para comer, não. Ah, vai. Na minha casa, todo mundo reza antes de comer. Ah, mãe, eu não quero conversar com o José, que o José é muito ignorante. Minha filha, vai lá falar com seu irmão. Vai falar com seu irmão, porque ele gosta muito de ti. E aí você vai me dizer assim, mas a minha avó não sabe nem o que é mitologia. E minha avó é assim. Ou a tia Maria é assim, ou agora assim, como é fácil falar dos outros, a gente vai falar de si mesmo, né? Eu sou assim. Você pode dizer dessa forma mesmo, olha, eu acho que eu sou assim. E talvez seja. É claro que não são pessoas muito fáceis de convívio. A gente sabe da dificuldade que é alguém que vai fazer o que quer a qualquer custo. Mas aí vem a beleza do que a gente estuda, que é voltar o aprendizado filosófico para a prática. A pessoa pode nunca ter ouvido falar de Hera, mas ela sabe dentro dela que a função de agregar a família, de manter aquele núcleo unido, é dela. A pessoa sabe disso, ela tem essa consciência. E, infelizmente, alguns de nós já sabemos isso na prática, a falta dessa matriarca dissipa a família. Não tem mais Natal, ninguém mais tem religião, ninguém mais tem nada junto, cada um passa o ano novo onde quer, e até que o próprio sistema familiar vai gerar uma outra matriarca dessa num outro momento, porque uma mulher dessa é necessária. Entendem? Então, quer dizer, eu sei que vocês devem estar pensando, olha, às vezes, adivinhar, acho que na minha família é assim. Em todas, tá? Em quase todas as famílias tem uma Hera, tem esse arquétipo bem montado. Então, depois de passar por essa vida toda, né, por tudo que nós aprendemos, o que eu gostaria de trazer é que em cada uma delas é um jeito diferente de espalhar amor. É um jeito diferente de oferecer-se ao mundo. E aí você vai dizer que aquela pergunta que vou até tirar, que agora eu quero ver todo mundo. Ah, pronto. E aí você vai dizer o seguinte: e eu? Em que momento eu estou agora? Será que nessa hora, nesse momento, eu tenho uma Atena assim tão discernida, tão moderada, uma dama perfeita, educada, elegante? Eu tenho isso em mim? Eu consigo produzir esse efeito de Atena quando eu quero?
Ou eu tenho essa capacidade de fazer alguma coisa realmente por amor, né? Não por amor afetivo, ou às vezes por um ideal, ou por uma ideia. O que que eu trago disso tudo? Então, eu trouxe os ciclos exatamente para a gente perceber que tem momentos na vida que você se sente muito plena, muito Deméter, generosa e doando e sabendo o que faz, certo? Então, era o que eu gostaria de fazer. Eu vi que é muito contexto. Eu queria mostrar para vocês isso tudo. Eu agradeço as princesas lá que me ajudaram bastante, também a tudo que eu trouxe das deusas. Queria trazer mais coisa, queria trazer as heroínas que elas inspiram, mas eu falei, não, aí eu fico aqui até 10 da noite, porque quando a gente realmente gosta, eu falei isso antes, e eu falo isso, eu tenho isso para mim, normalmente quando a gente pega um tema, a gente de alguma forma vivencia o que ele passa. Não que eu esteja tão inspirada e tão incorporada nas deusas, mas saber o momento exato de usar cada coisa é o que faz da gente mulher de verdade.